A paz do Senhor, igreja, amém? Estão felizes com Jesus? Glória a Deus, né? Haja abençoada. Já pude sentir a graça do nosso Deus, do nosso amigo Espírito Santo. É muito bom nós viemos à casa do Senhor e já entrarmos ligados na atmosfera daquilo que o Senhor tem para fazer, preparar o ambiente, sabe? É muito bom estar na casa do nosso Pai. Quero compartilhar uma palavra rapidamente com os irmãos. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Amanda, se puder projetar para mim as palavras de Jesus, que são palavras de vida eterna. Jesus amado, glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 28, diz assim: E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Versículo 29. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições. E no século futuro a vida eterna. Versículo 31. Porque muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Ou os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Exaltado santo nome do Senhor. Aqui nós temos a passagem do jovem rico. O jovem rico vê Jesus caminhando, ele se prostra até Jesus e fala: Bom mestre, mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? O jovem rico, encontrando Jesus, ele fica entusiasmado e fala: Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus vira para o jovem rico e diz: Bom? Ninguém há bom senão há um só, que é Deus, que está no céu. Aí, Jesus, então, o jovem rico fala: O que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus diz: Se tu queres herdar a vida eterna, cumpre os mandamentos. O jovem rico fala: Quais mandamentos, Senhor? Então, Jesus fala: Não matar, não roubar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não honrar pai e mãe. Aí o jovem rico vira para Jesus e fala: Mestre, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus então fala o seguinte: se tu quer ser perfeito, o que te falta, vai e vende tudo quanto tem e dá para os pobres, e receberá um tesouro, e toma a sua cruz e siga-me. Quando Jesus disse para o jovem rico: vai, vende tudo quanto tem para ser perfeito e dá para os pobres, a palavra fala que o jovem rico sentiu-se pesaroso, ou seja, o jovem rico, ele se ofendeu com as palavras de Jesus. Ou seja, o jovem rico evangelista, ele se arrependeu de ter perguntado a Jesus: o que farei eu para herdar a vida eterna? Porque quando ele soube o preço da renúncia, ele não quis. Então a palavra fala que, mediante as palavras de Jesus, o jovem rico ficou pesaroso, ou seja, a palavra foi tão dura ao coração do jovem rico, porque ele tinha muitas propriedades, tinha muitos bens, e ele não estava disposto a largar tudo para seguir Jesus. Ele não estava disposto a largar a vida que ele tinha para seguir Jesus. O jovem rico estava preso às coisas terrenas dessa terra. E ele fazia da sua riqueza o seu braço forte, a sua fortaleza. E quando ele ouviu essas palavras que ele tinha que vender tudo quanto ele tinha para herdar a vida eterna, ele se sentiu pesaroso. E a palavra fala porque ele tinha muitos bens. Aí Jesus fala para o jovem rico: quão dificilmente os que têm riquezas herdarão a vida eterna. Ele vira para os discípulos e diz: Filhinhos, os que confiam em riquezas não entrarão no reino dos céus.
E ele fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o jovem rico não estava disposto a largar a vida dele para herdar a vida eterna. E muitas das vezes nós somos assim. Quando nós sabemos o preço da renúncia para herdar a vida eterna, para seguir Jesus, nós damos um passo para trás. O jovem rico, ele vai todo entusiasmado e fala, mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Ou seja, Jesus, eu quero entrar na vida eterna. Jesus, eu quero adentrar no reino celestial. Mas quando ele soube o preço a ser pago, ele não quis. Mas Jesus disse que aquele que perde a sua vida, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim e do evangelho, achá-la-á. Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça, a ferrugem e os ladrões minam e roubam. Mas juntais tesouros no céu, aonde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem minar e roubar. O jovem rico não entendia as preciosidades da vida eterna. O jovem rico não entendia o quão o reino dos céus era precioso. E muitas das vezes nós não conseguimos entender a preciosidade que é o reino de Deus. É por isso que a maioria de nós não estamos dispostos a largar os nossos sonhos, a largar a faculdade, a largar a nossa empresa, a largar os filhos, a largar a nossa vida por amor a Cristo e por amor ao evangelho. Porque não entendemos o quão é precioso o reino de Deus. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que o homem achou, vendeu tudo quanto que tinha e comprou o campo. Ou seja, as pessoas que encontram o reino dos céus, as pessoas que encontram a vida eterna, estão dispostas a largar tudo quanto elas têm, porque elas encontraram a preciosidade. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, que ele compra pérolas preciosas, e quando encontra uma pérola de muito valor, de grande valor, ele vende tudo quanto ele tem para comprar aquela pérola. A pessoa que encontra o reino dos céus, ela está disposta a perder tudo para a vida eterna. A pessoa que encontra Jesus, o reino de Deus, todas as coisas perdem o sentido. As coisas dessa terra perdem o sentido, porque você encontrou uma preciosidade. Quem encontra evangelista é o reino de Deus. E o reino de Deus não é parede. O reino de Deus não é apenas servir no ministério. O reino de Deus não é coisas que a gente possa palpar. O reino de Deus são águas de vida eterna. E as pessoas que encontram o reino dos céus, o reino de Deus, estão dispostas a largar tudo pelo evangelho e por Jesus. As pessoas que encontram o reino dos céus estão dispostas a largar a sua vida, os seus sonhos, tudo quanto tem. Porque quem encontra Jesus, quem realmente encontra o Espírito Santo de Deus, todas essas coisas dessa terra perdem um sentido. É por isso que Jesus diz que o reino dos céus é igual, semelhante a um tesouro escondido. E quem acha esse tesouro, quem acha o reino dos céus de verdade, está disposto a largar tudo quanto tem. Aí Pedro, escute, aleluia. Pedro então fala bem assim, quem então poderá se salvar? Jesus então fala, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Pedro chega para Jesus e fala o seguinte, Jesus, mas e eu, que larguei tudo para te seguir? E eis que nós tudo deixamos para te seguir, ou seja, é a pergunta que às vezes eu faço para Jesus, que eu já fiz para Jesus e para o Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, e eu? Que larguei tudo para seguir Jesus. Eu larguei os meus sonhos, a minha faculdade, eu larguei a minha vida, se for preciso, eu largo a minha mãe, eu largo os meus irmãos, eu largo a minha família, por amor do evangelho, por amor do reino, por amor do Espírito Santo de Deus, eu largo tudo porque eu encontrei a vida eterna. Então, quando eu falei Espírito Santo e eu fiz a mesma pergunta que Pedro fez. E nós, Jesus, que largamos tudo para te seguir. Pedro largou a empresa dele, Pedro largou a mulher dele. Então Jesus vira para Pedro e diz o seguinte, em verdade eu vos digo, escute, isso aqui é muito precioso. Em verdade eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, pai ou mãe, mulher ou filhos ou campos, por amor de mim e do evangelho,
que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições no século vindouro, e receberá no século futuro a vida eterna. Ou seja, qual é o nosso nível de amor a Jesus? Será que essa geração está disposta a largar a sua empresa, a largar o seu filho, a largar a sua esposa, a largar a sua mãe, a largar o seu amor por amor a Jesus? Nós dizemos que amamos Jesus, mas até o ponto de nós temos que renunciar por Ele. Nós falamos, Senhor, eu só vou até aqui pelo Senhor, eu só largo até aqui pelo Senhor. Mas aqui nós encontramos pessoas, discípulos que largaram o pai, que largaram a mãe, que largaram filhos. Pedro largou a sua mulher por amor de Cristo e por amor do Evangelho. O nosso amor não é medido pelo louvor que nós cantamos, pela pregação que nós pregamos. O nosso amor a Jesus, a Deus, não é medido por aquilo que nós fazemos. Mas o meu amor e o amor por Jesus é revelado com quão disposto você está para renunciar por Jesus. Será que nós encontramos alguém, pessoas, discípulos que estão dispostos, se for possível, largar os seus filhos? Largar a sua mãe, largar os seus irmãos, largar a sua esposa, o seu esposo, por amor de Jesus e do Evangelho? Será que ainda encontramos pessoas que estão dispostas a dar a sua vida para que a palavra venha a ser pregada nos 4 cantos dessa terra? Porque Jesus disse que aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que Jesus, não merece Jesus. Porque o nosso amor pelo reino, o nosso amor pelo Evangelho, tem que exceder os laços paternos e os laços maternos. Assim como um dia, Deus Pai, Ele enviou o teu Filho único para que a humanidade não perecesse. Deus Pai enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós precisamos entregar tudo quanto nós temos para que o Evangelho seja pregado. Ou vocês nunca pensaram, nunca pararam para pensar por que Jesus fala o seguinte: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser um convite, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus pregando, ele disse: quer ganhar a sua vida? Perca a sua vida. E aquele que perde a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a achará. Porque da mesma forma que Cristo perdeu tudo, perdeu a glória, perdeu a adoração para vir nessa terra somente para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Aqueles que querem herdar a vida eterna precisam largar tudo para seguir a Cristo Jesus. Não é menos que isso. Não há menos que isso. O Cristo, o Filho de Deus, ele veio nessa terra para ser desprezado, para ser caluniado. O profeta Isaías diz que Jesus foi homem de muitas dores. Ou seja, homem que soube padecer, que soube sofrer. A palavra diz que Jesus foi um homem desprezado, experimentado no sofrimento, e as pessoas não faziam caso algum de Jesus. Ou seja, as pessoas olhavam para Jesus e desprezavam Jesus. Porque quando olhávamos para Jesus, Jesus aparentemente não tinha nada para nos oferecer. Mas mal sabiam as pessoas que ele era o Filho de Deus e que veio nessa terra para nos dar acesso à vida eterna. É por isso que Cristo olha para o povo e fala: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem o que eles estivessem fazendo, não teriam me rejeitado. Da mesma forma que Cristo, ele renunciou tudo, nós precisamos renunciar tudo por amor de Cristo. Então Jesus fala o seguinte, já finalizo: porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Eu já ouvi tanto pregador falar sobre isso, tanto pregador, mas eu nunca pude entender isso. Até também já falei sobre isso, mas eu nunca entendi. O Espírito Santo, ele me trouxe um rema, a revelação dessa mensagem. Ele disse: minha filha, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ou seja, aquelas pessoas, apóstolo, ouve isso, aquelas pessoas que largaram tudo por Jesus, na concepção do mundo, elas são as últimas. Aquelas pessoas que largaram os seus sonhos, a sua vida, faculdade, esposa, filhos, elas na ótica do mundo são as últimas. Elas são taxadas como burra, como burro, como sonsa. Você largou a sua vida para ficar na igreja todo dia?
Você largou a sua vida, como você vai comer, como você vai beber? Então as pessoas que largaram tudo por amor a Cristo, elas são vistas pelo mundo como as últimas, como sonsa, como besta. Mas na verdade, elas são as primeiras. Jesus fala, porque além de entrar na vida eterna, receberá 100 vezes mais de tudo quanto a pessoa renunciou. Essa pessoa que largou tudo por amor a Cristo, receberá 100 vezes mais em propriedades, em casa, em filhos, irmãos, pai e mãe. Tudo aquilo que ela renunciou. E aquelas pessoas, pastor, olha, isso aqui é muito forte. Aquelas pessoas que não querem o reino de Deus, que não querem se converter a Cristo, que querem cuidar da sua própria vida. Cuida, é cuidar da faculdade, dos filhos, não querem compromisso com a casa de Deus. Elas acham que são as primeiras, mas na verdade são as últimas. E aí, as pessoas que largaram tudo por Cristo, por amor de Cristo, vão receber 100 vezes mais nesse século. Então aquilo que uma pessoa está buscando no mundo, a pessoa que largou tudo por Cristo vai receber muito antes, com 25, com 27 anos, com 28 anos. E aquilo que uma pessoa gastaria 50 anos para receber e talvez nem receberia pelo esforço do seu braço, a pessoa que largou tudo vai conseguir receber isso. Então é isso que Cristo está dizendo. Os últimos serão os primeiros. As pessoas que largaram tudo por amor a Cristo são vistas como últimas. Mas na verdade elas são as primeiras. Porque ele fala, porque receberá 100 vezes mais em casas, irmãos, em irmãs, pais e filhos e campos. E aquelas pessoas que gastam a sua vida cuidando dos seus próprios interesses, cuidando da sua casa, daquilo que almeja o coração delas, na verdade elas são as últimas, porque elas confiam em riquezas. E aquelas pessoas que largaram tudo por Cristo receberá muito mais nessa vida eterna e com pouco espaço de tempo. Então os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Agora, se a igreja, pastor, entendesse isso, se a igreja entendesse isso, as pessoas deixariam suas empresas, deixariam seus filhos, deixariam seus sonhos para seguir a Cristo, para pregar o evangelho. Mas nós estamos muito preocupados em trabalhar para conseguir. E o Espírito Santo me disse isso, minha filha, os últimos serão os primeiros. Então aquilo que uma pessoa está lutando para conseguir, talvez ela consiga com 50 anos, talvez eu não consiga. Mas aquelas pessoas que largaram tudo por amor a Cristo, com 26 anos, 27 anos, vai receber 100 vezes mais, Miriam, para o nome do Senhor ser glorificado. Então essas pessoas, é por isso que Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a igreja entendesse isso, nós teríamos um exército de Cristo. Além da gente entrar na vida eterna, então nós teríamos muito mais aqui neste mundo. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.